Bom, boa tarde, professora Bruna. Meu nome é Natália e eu vou comentar um pouco sobre dumping off em plântulas de beterraba, também conhecido como tombamento de mudas. E nesse caso, o trabalho, o agente causal vai ser o fungo Fusarium. É um assunto referente ao grupo 2, no qual eu faço parte, né, que fala de doenças que vão afetar principalmente tecidos vegetais jovens, aqueles que ainda são dependentes de reservas das sementes, e vão se manifestar nas plântulas, que vão causar o tombamento delas decorrente à degradação dos seus tecidos. E a cultura de interesse vai ser a beterraba. Esse é o roteiro que eu vou falar durante a apresentação. Então, primeiro eu vou falar um pouco sobre a cultura da beterraba, depois eu vou falar da importância econômica da doença para essa cultura. Vou falar também sobre os sintomas causados pela doença, etiologia da doença e, por fim, eu vou comentar um pouco sobre um artigo que eu escolhi relacionado ao assunto. Bom, a cultura da beterraba é uma das principais hortaliças produzidas aqui no Brasil. É uma cultura de fácil cultivo e, segundo o Censo Agropecuário, os 5 principais estados produtores são o Paraná, que é onde se concentra a maior produção, seguido de São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Bahia. Quanto às características morfológicas, as suas estruturas de reserva são formadas pelo entumecimento do hipocótilo. É uma estrutura que se desenvolve na superfície, entre a linha da parte interna do solo e a superfície do solo, né, como está aí na imagem. E é essa parte que nós consumimos e comercializamos, que não é a raiz propriamente dita, né, diferente do que muita gente pensa, que a beterraba é uma raiz, mas não é. Existem diversos tipos de beterraba, diversos biotipos, de beterraba, sendo 3 delas a de mais importante economicamente falando. A primeira é a beterraba açucareira, que as raízes possuem alto teor de sacarose e são utilizadas para extração de açúcar. A gente também tem a beterraba forrageira, que é utilizada para alimentação animal, tanto as raízes quanto as folhas. E a gente também tem a beterraba hortícola, que é conhecida também como beterraba de mesa, e é o biotipo que a gente cultiva aqui no país, né, no Brasil. As raízes e as folhas são utilizadas para alimentação humana, e essa cultivar ela possui uma cor vermelha arroxeada, como está na imagem que eu coloquei no slide também, devido à presença de betalaninas. Essas betalaninas são pigmentos que foram os primeiros corantes naturais empregados na indústria de alimentos e são considerados bastante importantes, inclusive. E também foi observado nesses últimos 10 anos um crescente aumento, né, na demanda da produção de beterraba no consumo in natura, devido ao seu alto valor nutritivo e também para o beneficiamento para a indústria de conserva. Na importância econômica da doença para a cultura, a infecção por Fusarium ela geralmente resulta na redução de rendimento de safra, o que consequentemente vai reduzir economicamente, né, as perdas econômicas, e também vai ter uma rejeição de produto pelo mercado consumidor. A contaminação do fungo e as micotoxinas produzidas, uma vez que entram na cadeia alimentar, também pode causar problemas relacionados à saúde, tanto humana quanto animal. Esses problemas podem ser tanto superficiais quanto sistêmicos e geralmente são denominados fusarioses.
E eu não encontrei muita coisa relacionada à cultura da beterraba, e então eu achei interessante colocar nesse último tópico uma notícia que eu li, né, na década de 30 e na década de 40, lá na União Soviética, se eu não me engano, o fusário contaminou farinha de trigo que era utilizada para a produção de pães. E isso causou uma intoxicação alimentar com a taxa de mortalidade de até 60% da população. E o interessante dessa notícia foi que a partir desse acontecimento, né, foi estimulada a investigação do fungo fusário, tanto para fins médicos quanto para guerra biológica. Eu achei bastante interessante. Sobre os sintomas de dumping off, ocorre na fase inicial, né? Então pode ser verificados tanto na pré-emergência, que é quando a semente nem chega a germinar e pode tender à podridão debaixo do solo ainda, ou também em pós-emergência. O sintoma mais característico é na pós-emergência, né, no tombamento das plântulas. Esse tombamento ele ocorre bem na base, rente ao solo. Então, esses fungos eles vão atingir os tecidos vegetais, vão ocasionar escurecimento, vão enfraquecer o caulinículo e vai perder a rigidez. Por isso que a planta ela não consegue suportar o próprio peso, né, e acaba tombando e posteriormente é seguido de decomposição. Os sintomas da presença do patógeno, ele não é restrito somente à parte aérea dessa planta, né, sendo comum também encontrar sintomas nas raízes, até porque é uma infecção feita via solo, né, então vai apresentar sintomas de escurecimento e sintomas de podridão também nos tecidos da raiz. Em condições de campo, pode ser observadas reboleiras, que é em função da maior presença do patógeno em determinada parte dessa área, e está diretamente relacionado a solos mal drenados e solos compactados também. E outra evidência no campo pode ser notada também na redução de população de plantas, que na maioria dos casos erroneamente é atribuída à má germinação da semente por taxa de germinação mesmo ou vigor dela, né, a qualidade da semente em si. Mas na verdade essa semente ela está infectada. Sobre a etiologia da doença, os patógenos eles são bem importantes sobre o ponto de vista fitopatogênico, né? Então esse fusário ele é um gênero de fungo que em geral agrupa espécies representadas de forma anamórfica, que são aquelas que possuem estrutura de reprodução assexuada, são filamentosos, né, constituídos por elementos denominados hifas, e o conjunto dessas hifas é dado o nome de micélio. São frequentemente patógenos facultativos, ou seja, eles são capazes de sobreviver em água, são capazes de sobreviver no solo e são amplamente distribuídos em todo o mundo. A maioria desses fungos, dessas espécies, vivem saprofiticamente, ou seja, vai se alimentando de restos culturais em decomposição. E a identificação do fusário é baseada morfologicamente falando nos macros e nos micros conídeos, que é basicamente conídeos de tamanhos diferentes e são um modo mais comum, né, de reprodução assexuada, como eu já havia comentado, e também desenvolve estruturas de resistência chamados clamidósporos. Essas estruturas são bem importantes para o patógeno. Na fase do ciclo da relação, né, patógeno hospedeiro, a expressão de qualquer tipo de doença, não só falando do fusário, para que aconteça a doença, é necessário que haja um agente causal, um hospedeiro apto e condições de clima ótimas, né, para que esse desenvolvimento ocorra.
Então, primeiramente, há a fase de disseminação, né, que corresponde à transferência do patógeno da fonte de inóculo para locais mais diversos. E, nesse caso, a disseminação pode ser dada por semente ou por partículas de solo que vão ser arrastadas pelo vento ou pela água. Uma vez contaminadas, as áreas de cultivo vão permanecer nessa condição por longos períodos, né, porque o fusário ele sobrevive no solo, ele produz esporos, né, de resistência, que são os clamidiosporos. E, sendo assim, a fase de sobrevivência do fusário é o inóculo no solo, né, através dessas estruturas. A penetração se dá por maneira direta, pela raiz, né, a maneira mais comum, mas também pode ser por ferimentos. É uma forma também que vai favorecer a infecção. E a fase de colonização, ela é intracelular e é a fase também onde começam os sintomas de lesões. Condições favoráveis. Em relação ao ambiente, o desenvolvimento do fusário é bem favorecido por condições de alta umidade no solo, solo excessivamente encharcados, altas densidades de plantio e temperaturas que variam de 15 a 25 graus. Então, dessa forma, com essas condições ambientais favoráveis, o fusário ele vai germinar, né, o fungo ele vai germinar e vai ocorrer a penetração nas raízes do hospedeiro de interesse, que no caso é as raízes da beterraba. Mecanismo de ataque do patógeno. Em plantas hospedeiras vivas, o fusário ele é extremamente agressivo, né? Que por meio de produção de enzimas elas vão infectar rapidamente esse hospedeiro e vão promover a decomposição. E esse fungo ele vai sobreviver às custas dos nutrientes disponibilizados nesse processo de decomposição. E o controle para essa doença são medidas adotadas de forma preventiva mesmo. Em relação ao solo, se possível, evitar plantios de solo já contaminados, com histórico de contaminação. Também evitar solos compactados e com problema de drenagem, né? No caso, principalmente de encharcamento, é um fator muito determinante para o fusário desenvolver os seus esporos, né? Que precisam de água. Em relação ao clima, deve evitar tanto a semeadura quanto a implantação de mudas em épocas de temperatura muito baixas, né, porque a falta de calor ela vai desenvolver o desenvolvimento desse fungo e vai favorecer a melhor condição para ele, para estabelecer na área, né? Evitar excesso de umidade do solo, como já havia falado, então deve manejar adequadamente a irrigação na fase inicial do cultivo, principalmente não fazendo irrigação no final da tarde, porque a planta ela vai ficar mais tempo nesse microclima, né, encharcado, úmido, e vai favorecer o desenvolvimento do patógeno. Então é interessante fazer a irrigação na parte da manhã, porque aí essa umidade ela vai sendo perdida durante o dia. E outros tipos de controle é a rotação de culturas, à medida do possível. Esse manejo ela é recomendada como medida complementar, mas deve fazer um bom, quase excelente, 100% planejamento, né, dessa rotação, porque o fusário ele é um fungo que ele não possui especificidade. Então, a chance de você fazer rotação com outra cultura hospedeira é muito grande. Então, precisa tomar cuidado com isso. E a mais importante é utilizar sementes e mudas sadias, né? É muito importante esse cuidado na introdução da área, porque às vezes a área ela tá limpa de fusário, né? E o patógeno acaba entrando na área por meio desse material, tanto de sementes quanto de mudas contaminadas. E por fim, o resumo do meu artigo de interesse. Eu trouxe
tem como tema a redução do tombamento de fusário em plântulas de beterraba pelo tratamento de sementes em óleo essencial de Aloisia citriodora palau, não sei falar direito, não sei se eu pronunciei certo. Foi realizada na UTF-PR. Então, a proposta do trabalho em si, de maneira bem resumida, era avaliar o potencial desse óleo essencial, que também é conhecido como óleo essencial de erva luísa, na eficiência do tratamento de sementes de beterraba, na indução de mecanismos bioquímicos de resistência dessa planta e também no controle de tombamento das plântulas causadas pelo fusário, que era o mais importante, né? Era o foco mesmo do trabalho. Eu achei interessante esse artigo porque as plantas medicinais elas vêm sendo muito exploradas, né? Para obtenção de pesticidas naturais, né? O uso dos seus extratos brutos, ou nesse caso aqui, os óleos essenciais, eles têm o potencial de controle de fitopatógenos, tem relatos, né, tanto inibindo o crescimento micelial e a germinação de esporos, quanto na indução de componentes que vão estimular a resposta da planta em termos de defesa, quando esse patógeno atacar. O trabalho foi realizado por meio de tratamento de sementes, né, da empresa produtora Isla Sementes. As unidades experimentais foram constituídas basicamente por bandejas de isopor. Então, basicamente consistia em extrair esse óleo essencial por hidrodestilação de folhas. Foram usados 3 tipos de concentração diferentes desse óleo em água destilada, mais um espalhante adesivo, que eu também não consigo pronunciar o nome, eu vou tentar aqui, é o Twin 80, não sei se é assim que fala, mas esse espalhante estava em concentração de 0,5%, e também foi usado um tratamento testemunha que só tinha água destilada e esse espalhante. E todos em delineamento inteiramente ao acaso e em 5 repetições. Então, as sementes, após tratadas com esse óleo essencial, foram semeadas em um substrato inoculado com fusário, e após os 14 dias de implantação do experimento foi avaliada a porcentagem de emergência, a incidência de tombamento de plântulas pós-emergência, a massa verde, o comprimento das plântulas e análises bioquímicas do tecido vegetal. E os resultados que foram obtidos foram sobre análise estatística, né? E permitiram concluir o seguinte: o óleo vegetal dessa planta, da erva luísa, aplicados na semente, não influenciou na porcentagem de emergência e também não influenciou na massa verde nem no comprimento médio das plântulas. No entanto, e o mais importante, o aumento da concentração desse óleo aplicado nas sementes foi favorável na redução de forma bem significativa no tombamento de pós-emergência, que esse era o foco. E isso foi comprovado pelo aumento de atividades enzimáticas de peroxidases, né? Ou seja, o uso desse óleo proporcionou às plantas a proteção contra o patógeno que estava no substrato, inoculado no substrato, que era o fusário. Essas são todas as minhas referências, né, que eu usei para montar esse trabalho bem rápido e bem resumido. E o meu muito obrigado.